Saudações, hoje é o dia 26 de julho de 2023 e ontem eu fui assistir o tal afamado e famigerado Barbie. Filme que eu não queria pagar para ver, mas aqui em Brasília nós temos um Cine Drive-in, onde são regularmente exibidos 3 filmes em sequência, né? Que no caso foram Elementos da Pixar, que eu peguei pela metade, que é um romancezinho proibido tradicional, bem bonitinho, seguido de Barbie e depois o novo Missão Impossível. Eu não entendo por que não que perderam a oportunidade de fazer uma sessão Barbenheimer, né? Mas, bem, Oppenheimer, diferente de Barbie, eu já estava disposto a pagar para ver, depois eu vejo. No entanto, o filme da Barbie, ele acabou me surpreendendo em sentidos diferentes. É um filme claramente feminista, talvez dos filmes de cultura pop, o mais explícito de todos. No entanto, ele é tão surreal que é difícil fazer realmente uma leitura séria, sendo que frequentemente ele se autorrefuta, e eu creio que isso tenha sido até mesmo intencional. Diferente do que eu normalmente faço, eu li e assisti várias críticas antes, né? Ficando bem evidente para mim o desagrado dos antifeministas, que é o meu caso também, embora de um alinhamento um pouco diferente. Bem como uma aparente cegueira da crítica mais assim tradicional, que evidentemente não vê qualquer viés ideológico quando este é o da ideologia a qual ela representa e subscreve, né? Afinal, é a ideologia da classe dominante. Sendo isso, claro, bem mais grave naqueles que são mais explicitamente de neo-esquerda, que obviamente não poderiam deixar de amar o filme, né? Mas tem algo de quase genial nesse sentido, porque Barbie consegue realmente agradar um público que espera um filme feminista explícito, consegue ofender o público antifeminista, o que só gera mais polêmica e mais engajamento, e o mais importante, ele consegue ser um tanto inócuo do público em geral, porque embora a pregação feminista seja aberta, ela é impossível de levar a sério. Ela é pontual, não ocupa a maior parte do filme, e ela frequentemente se desmente. Para adiantar um ponto crucial, o boneco Ken, né, quando chega no mundo real, ele fica fascinado porque ele é o mundo real ao contrário da Barbilândia, né? Então ele vai ler livros que seriam uma espécie de fundamento e instruções sobre o mundo patriarcal, como se fossem escritos pelos ditos patriarcais. É como se os homens tivessem conspirado e escreveram o manifesto do patriarcado, né? Só que no nosso mundo real, obviamente esses livros não existem, porque só quem fala disso são feministas, por uma crítica, fazendo uma crítica ferrenha ao patriarcado em si, além de alguns que tentam demonstrar a real significância do termo, como eu próprio, que faço uma defesa do patriarcado no sentido diferenciado. E, de fato, é óbvio que o Ken aprendeu o conceito de patriarcado na visão de mundo feminista, só que por uma ótica invertida, né? Porque ele acha o patriarcado bom. Mas o resultado é que ele vai, nesse mundo real, né, querer assumir cargos de chefia em empresas ou ser aceito como médico apenas por ser homem, e ele quebra a cara. Porque dizem para ele que, bom, mas ser só homem não significa nada, que você tem que ter um estudo, você tem que ter um MBA, um mestrado, não sei o que lá. Ou seja, é o próprio filme que desmente a tese feminista, conforme o que entendeu que é a afirmação que as feministas frequentemente fazem a respeito da realidade. E no final do filme temos uma frase explícita, dita literalmente, onde se diz que os Kens um dia terão na Barbilândia a mesma influência que as mulheres têm no mundo real. Então é um filme que, apesar de fazer uma pregação feminista explícita, ao mesmo tempo ele também está o tempo todo desautorizando, desmentindo essa pregação. E eu penso que é de propósito. Agora, assim, por outro lado, é até difícil fazer uma leitura assim mais precisa, porque o tal do mundo real, que para variar é Los Angeles, né, é quase tão surreal quanto a própria Barbilândia, né? Afinal, de que outra forma você veria uma situação onde o FBI telefona para Mattel para avisar que tem 2 bonecos que saíram da Barbilândia andando no mundo real, e isso gera um pânico, porque isso de uma certa forma ameaça a separação entre esses universos paralelos, e se os bonecos não forem devolvidos para a Barbilândia o mais rápido possível, o mundo real vai começar a ter transformações bizarras, que realmente começa a acontecer. E isso gera um nível de surrealidade que invalida qualquer interpretação minimamente aplicável na realidade. Nesse sentido, eu retomo essa genialidade do filme, porque ele consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Isso é, ele consegue ser um filme comum, que vende brinquedos e agrada o público ocasional, um filme divertido, e ao mesmo tempo ele atinge seus 2 alvos, em especial disparando gatilhos no público antifeminista, o pessoal está muito revoltado, muitos deles, e conseguindo soar maravilhoso para
para as feministas plenas, né, que, diga-se de passagem, tem uma visão de mundo bem parecida com a do Ken, né? A visão surreal que o filme apresenta, que é só feminista mesmo, para tomar como leitura da realidade essa autoparódia. Surreal ao ponto de apresentar a diretoria da Mattel como se fosse totalmente masculina, né? Só que no mundo real, a diretoria da Mattel é essa aqui. Você vê que é autoparódia, é autogozação, é autozoativo. Mas não significa que o filme também não mereça leituras mais cuidadosas, né, e críticas mais assim profundas. Mas só que para isso tem que fazer uma análise mais passo a passo, né? Se você não viu, aqui vai ter spoilers, além dos que já estão no trailer, né, que por sinal entrega boa parte do filme. Então se você quiser ter uma ideia razoável do filme, dá uma olhada no trailer, porque algumas coisas que eu vou falar aqui estão nos trailers já. E sim, o título desse vídeo não é clickbait, porque o filme termina com uma mensagem perfeitamente alinhada ao movimento dos homens que seguem seu próprio caminho, né, o MGTOW, para o qual eu tenho um vídeo aqui também. Mas, então, vejamos. O filme começa na Barbie Land, que é o mundo da Barbie, que é uma utopia, onde tudo é maravilhoso, cor-de-rosa, quer dizer, tudo colorido, né? Predominantemente rosa. E aqui já começa a pegada feminista, que já se faz presente num nível que a concepção original da Barbie, com certeza, não previa. Porque temos vários tipos de Barbies, né? Apesar de que todas elas se chamam Barbie. Inclusive tem a Barbie presidente, as Barbies congressistas, juízas da Suprema Corte, a Barbie cientista, astronauta, Barbie ganhando o prêmio Nobel, no mundo totalmente dominado pelas Barbies. Mas só que não é verdade, como disseram alguns críticos do filme por aí, que não é mostrado o outro lado. Porque aparece sim as Barbies lixeiras, as Barbies entregadoras, as Barbies de trabalhadora da construção civil lá quebrando asfalto, aparece isso. E nesse mundo, os Kens, que também todos são Kens, né, também estão lá, numa situação claramente secundária. Porém, fica bem evidente que eles estão felizes. Exceto o Alan, que é interpretado pelo Michael Cera, né? E o Ken, interpretado pelo Ryan Gosling, que por sinal o Ryan Gosling, ele é feminista, escancarado. É só ele que realmente está insatisfeito. Os outros estão numa boa. É um paraíso. Portanto, não é verdade que o mundo, que é um mundo que oprime homens, ou que inverte a visão feminista sobre o mundo real, porque eu duvido que algum homem não gostaria de viver naquele mundo se nós aceitarmos essa representação estilizada, assim, sabe? O que, no entanto, é bem complicado, porque, diferente dos mundos de fantasia mais comuns, é impossível inferir qualquer lógica interna nesse mundo da Barbilândia, porque além da mera estética, né, não dá para entender como é que ele funciona, mas, assim, aceitando a premissa, com a exceção parcial do Alan e do Ken, ninguém ali está infeliz. E aceitando essa premissa, né? E o Ken, que é ridicularizado assim pelos outros Kens, né? E por algumas situações da trama, mas ele é tratado com carinho pelas Barbies. Ele é apaixonado, mas não é correspondido pela Barbie estereótipo, né? Que é como a própria personagem da Margot Robbie se intitula. E ele terá um arco dramático, né? Um arco dramático e satírico, que efetivamente flerta com o tema feminista. Para falar mais desse primeiro momento do filme, eu particularmente não gostei da narração. Porque é uma narração redundante, visto que as situações ali são claras. Você entende o que está acontecendo, você entende, dá para entender aqui até algumas ideias por trás do conceito do mundo. Não precisava uma narração para explicar. A não ser, talvez, no caso da Barbie grávida, que a própria narração diz que ela foi descontinuada porque a Barbie grávida era estranha demais, né? Apesar de ter Barbie cadeirante, Barbie... aqueles vários tipos de Barbie, né? É estranho, porque a Barbie cadeirante meio que quebra um pouco a ideia do mundo assim perfeito, mundo ideal, né? Tem um musical logo no começo que ele parece um pouco enfadonho, né? E eu vi muita gente reclamando, muitos críticos, inclusive, que gostaram do filme, reclamando que o filme na verdade não é bem um musical, que muita reclamação a esse respeito. Mas o que muita gente não entende nesse tipo de produção é que os números musicais, na verdade, substituem situações que normalmente não são mostradas no filme voltado a um público nessas faixas etárias. Assim. Por exemplo, é comum em musicais, não que seja o caso desse, mas é comum em musicais, por exemplo, quando você está tendo um romance, o casal está se envolvendo, em vez de evoluir para uma cena que pode evoluir até uma cena de sexo, nem que seja sugerida, aí você tem um musical, uma canção. Ou em vez de ter uma luta, uma coisa mais violenta, você tem uma canção. Nesse caso, o musical, ele cumpre o papel da festa. Onde, se fosse no mundo real, seria uma festa onde você veria bebedeira, pessoal usando droga, pegação, essas coisas constrangedoras, né? Então, esse é o papel, frequentemente, de números musicais em filmes desse tipo, né? Mas, assim, a Barbie Land, ela é assumidamente, apesar da aparência, ela é assexuada. Não se toca no assunto de onde aqueles seres vieram, ou se eles são mortais.
E assim, a simples ausência do mais fundamental aspecto da realidade, que é a reprodução, torna assim, limita muito qualquer analogia mais séria. No entanto, um momento onde essa fantasia se aproxima mais do real, no sentido psicossocial, é no fato do interesse amoroso não correspondido do Ken pela Barbie, onde ele se vê totalmente focado e desesperado por ela, mas ela, ainda que tente ser simpática, assim, ela o dispensa, né? Na verdade, isso se aplica de um modo geral a todos os Kens, todas as Barbies, mas isso acaba expressando uma realidade que seria muito mais evidente numa situação que emulasse mais ou menos esse mundo, porque essa situação como aquela eliminaria por completo qualquer possibilidade de pergamia, visto que os homens não têm nada para oferecer para as mulheres. Então, realmente ali, elas não teriam interesse neles. Então, essa é só uma das leituras. Assim, tem muitos elementos que você dá para pescar no filme e você fazer umas interpretações interessantes. Mas, assim, passando a introdução do mundo, né, a história realmente começa quando algumas coisas começam a dar errado para Barbie, prejudicando a sua perfeição, né? Nesse momento fica evidente o quanto é impossível fazer uma leitura mais útil em comparação com a realidade, porque em tese aquilo ali seria uma espécie de projeção do mundo onde as crianças brincam, né? Até o fato da Barbie não precisar descer escadas é ilustrado como se ela fosse levada por uma mão invisível. Mas ao mesmo tempo isso torna vários aspectos daquele mundo totalmente absurdos, né? Porque, por exemplo, tem uma cena onde há um julgamento, onde uma Barbie advogada diz que, literalmente ela diz isso, se deixarem as corporações fazerem o que querem, a democracia vai ser transformada numa plutocracia. Eles dizem isso. Sim, usa essa palavra. Só que além do fato de ser difícil você imaginar uma menina brincando disso, está o fato de que, evidentemente, ali não tem corporações, ali não tem cortes judiciais, nem mesmo o Congresso, os livros, as Barbies eruditas disseram que escreveram isso, a Barbie que ganhou o prêmio Nobel, nada daquilo existe, porque é uma espécie de sonho, é uma fantasia utópica, onde ela diz que escreveu um livro, mas pode apostar que não tem aquele livro lá para ninguém ler. Não tem uma causa. Um mundo desse, uma utopia dessa, não fazia sentido ter governo, não fazia sentido ter comércio, nem moeda, nem trabalho, porque tudo, não existe nenhuma necessidade material, tudo é dado, tudo é automático, é um mundo de brincadeira, de fantasia. Então, ao mesmo tempo que ele tenta ser uma paródia mais ingênua, em alguns momentos ele tenta fazer umas comparações mais sérias e nada funciona, porque nada faz sentido, né? Mas, e como se pode ver no trailer, né, em algum momento as coisas começam a não funcionar direito, como deveriam funcionar nesse mundo perfeito, né? A cena do pé chato é ótima, né? Porque normalmente o pé dela é naquele formatinho como se tivesse tempo de salto alto. E de repente o pé dela desce, fica normal, né? E aí quando ela vai mostrar como é que o pé dela tá para as outras Barbies, e elas gritam de desespero, um monte delas tudo ao mesmo tempo. Mas tem uma cena muito curiosa. Quando tem um cara, um homem mais distante, quando ele também olha, ele também grita do mesmo jeito, imediatamente elas recriminam ele. É curioso, porque simbolicamente isso me parece uma ilustração do fato de que as mulheres criticando outras mulheres, evidentemente é muito diferente dela ser criticada por homens. E ao contrário do que o feminista diz, as críticas dos homens não são bem aceitas pelas mulheres. As críticas das outras mulheres é o que vale. O mundo das mulheres, ele é muito mais ditado, muito mais regulado pelas outras mulheres. A ideia de dizer que os homens que controlam as mulheres é uma mentira deslavada. Elas controlam a si próprias, têm uma competição interna, elas que determinam as regras, são elas que se cobram. Mas assim, de qualquer modo, é a partir daqui que nós temos uma evidente paródia de Matrix, né? Porque a Barbie, ela começa a ter alguns eventos que parece que ela está despertando do sonho, daquela ilusão ali, né? Então ela é recomendada procurar a tal da Barbie estranha. E, aliás, a origem dessa Barbie estranha torna tudo mais contraditório. As leis, assim, naturais, as regras daquele mundo ali, né? E é essa Barbie estranha que explica que o problema é que a menina do mundo real que brinca com aquela Barbie ali, ela está infeliz e os pensamentos dela estão vazando e isso afeta a Barbilândia. Então agora a Barbie tem que ir para o mundo real para tentar falar com a menina, fazer ela feliz, consertar o problema, né? Aí a Barbie estranha faz aquela... Barbie estranha mesmo, o nome dela, Barbie estranha. Ela faz a paródia do Morpheus, da pílula azul, pílula vermelha, né? Infelizmente não usaram as pílulas, né? Mas um lado é o sapato rosa de salto alto, bonito, né? Que é o símbolo dela continuar no mundo da ilusão, né? E o outro é uma sandália de couro velha lá, toda desgastada, que é caso ela queira conhecer a realidade do universo. Só que é deixado muito claro que, na verdade, ela não tem escolha. Porque a Barbie ela tenta escolher o salto alto. Não, tu tem que escolher esse aqui. Até porque a trama exige isso, né? Ela tem que ir lá resolver esse problema no mundo real, senão isso vai vazar, vai destruir a Barbilândia. Em alguns momentos fala que são mundos paralelos, separados por um portal, e de repente não é bem um portal, elas têm que pegar o caminho lá, fazer para transcender os limites da Barbilândia para chegar no mundo real. Mas o fato é que ela está indo,
e de repente o Ken tá lá no carro, ele entrou de clandestino no carro dela, né? E é bem curioso o modo como que isso é omitido no trailer, né? Como ela detestou a presença do Ken ali e deixa claro que isso ia atrapalhar, que não serve pra nada, né? Mas acabou indo mesmo assim. Então eles chegam, evidentemente, no mundo real, que é, ora, só adivinha, Los Angeles, né? O único mundo real, além de Nova York, que essas produções aí costumam conhecer. O problema é que esse mundo real deles, eu acho que é mais surreal do que a Barbilândia, porque tudo bem, eles chegam lá e todo mundo fica surpreso ao ver o Ken e a Barbie chegando lá no mundo real. Então, é de se esperar, porque afinal eles têm um visual muito diferente, eles são muito bonitos, são muito perfeitos, né? Então o pessoal interpreta como se fossem assim, atores, alguma coisa. Mas de repente chega um transeunte, um cara qualquer, chega e dá um tapa na bunda da Barbie. Assim, aí ela reage, é até estranho o modo dela reagir, porque o filme dá a entender que ela não estava entendendo nada ali, porque as pessoas estavam olhando para ela. Dá a impressão que ela não teria nem categorias para entender o que significou aquele tapa na bunda, né? Mas o fato é que ela toma um tapa na bunda, ela reage, por algum motivo, ela e o Ken vão presos. A sandice disso aí? Porque essa é a visão feminista da realidade, né? Onde até, mesmo hoje, com tudo quanto é tipo de lei que põe o homem na cadeia imediatamente, se ele não precisa nem tocar, basta olhar, basta falar de mau jeito, elas ainda dizem, isso lá em Los Angeles, Califórnia, ainda dizem que a sociedade, os homens podem fazer o que querem, onde que querem, só que são homens. Isso é tão contraditório que o próprio filme, até com a essência do filme em si, que parece que até que ele tenta corrigir a situação imediatamente depois, né? Porque logo em seguida, num corte brusco, eles estão soltos e de repente eles meio que roubam roupas. Eles pegam uma roupa lá que acho que está chamando muita atenção e pegam roupas um pouquinho menos chamativas, que continua chamativa, mas um pouquinho menos, né? E parece que não sabe que eles têm que comprar, né? Mas aí eles saem com a roupa, então são perseguidos. O que significa que provavelmente aquilo ali era a cena original onde eles iriam presos porque eles roubaram as roupas. E aí faria sentido eles terem parado a delegacia. Só que só deixa claro que a cena anterior de ela ter ido presa porque o cara assediou, passou a mão nela, é totalmente desnecessária. Foi um treco assim que não fez nenhum sentido. E no momento posterior, né, ela vai tá tendo uma obra assim, e ela vai estar indo na direção da obra porque ela acha que lá, para ela compensar aquela experiência, né, ela vai encontrar o espírito feminino, assim, acolhedor, né? Porque, afinal, na Barbilândia são as mulheres que trabalham na construção civil, né? Chega lá só tem homem. Aí que os caras estranham a aparência do casal, assim, né? E começam a falar algumas coisas ali. Até que não são muito pesadas, não, mas a Barbie diz que ela não está acostumada a entender frases de duplo sentido, assim, né? O que, sei, eu fico com a impressão que é uma referência ao próprio filme, que o filme em si parece que tem um duplo sentido, né? Mas é muito curioso o modo como os trabalhadores reagem, assim, meio constrangidos, assim, mas até um pouco respeitosos, meio confusos, mas até simpáticos, quando a Barbie e o Ken dizem que eles não têm genitália. Os caras ficam assim, tá, não, beleza, tudo bem. E aí segue uma série de aquelas bizarrices que eu já citei lá do FBI, da diretoria da Mattel, e temperadas por algumas fases isoladas, tipo assim, de repente alguém solta uma do tipo, os filhos não descontam as frustrações dos pais, né? Entende? Só descontam nas mães, né? Ao mesmo tempo que no outro momento, assim, meio Matrix, né? A Barbie se concentra e tenta se conectar com a sua dona, né? Enquanto o Ken vai explorar o mundo, ele fica fascinado pelo comportamento dos homens de verdade, no que para mim é uma evidente metáfora de meninos quando subitamente entram em contato com o mundo masculino adulto, né? O que por um lado é estranho, considerando que algumas coisas, como os caras que estão lá malhando na academia, naquele esquema lá da broderagem, aqueles cumprimentos, eles não são diferentes do que você tinha lá na Barbilândia. Mas também tem a descoberta de que ali são os homens que estão no poder, né? Uma parte interessante mostra a exibição das notas de dólar, né, com os presidentes dos Estados Unidos, né? Eu não sei como é que o Ken viu isso, mas é a ilustração que faz, né? E aí o Ken fica fascinado, vê lá uns cowboys, uns cavalos, ele fica, pô, esse mundo aqui é maravilhoso. E aí o que ele vai fazer? Ele vai estudar o patriarcado. É isso mesmo, estudar o patriarcado. Deixa isso para depois. Numa dessas, a Barbie desperta lá do transe, dizendo que ela teve uma experiência assim meio trágica, mas ao mesmo tempo boa, né? E presta atenção nos mundos real, onde vê um casal brigando, vê uns caras rindo, vê um homem triste, ela parece estar chorando, vê uma mulher idosa, e ela parece ficar tudo muito fascinada com toda essa experiência assim, né? Inclusive essa experiência meio telepática de quando ela compartilhou o sofrimento da dona dela, então ela vai procurar a dona por esse link, né? Só que o primeiro contato com a Sasha, né, que é interpretada pela atriz mirim Ariana Greenblatt, esse primeiro contato é verdadeiramente esquisito. A atriz, que por acaso é aquela mesma do filme 65 milhões de anos atrás, né, que eu comentei aqui nesse vídeo, aqui ela está muito mais antipática, terrivelmente antipática.
Na verdade, assim que ela conhece, ela ofende e humilha a Barbie, chamando ela de literalmente de fascista, mas é fascista mesmo, sabe? E culpando ela por ter atrasado o feminismo em 50 anos. E ela não parece nem surpresa por ter alguém ali se dizendo que é a Barbie, que é uma mulher que veio da Barbilândia. E também não parece nem um pouco impressionado com a beleza estonteante da Margot Robbie, que, pelo amor de Deus, a mulher é absurdamente linda. Mas assim, esse é aquele clichê comum em filmes desse tipo, né? Às vezes a beleza às vezes não é percebida, ela é como se fosse assim uma beleza normal, a não ser quando isso é o tema, né? O fato é que essa personagem Sasha é quem faz a grande parte do discurso feminista assim mais radical. Ela faz de um modo deliberadamente agressivo, antipático, o que me parece um desses momentos de consistência do filme com a realidade, visto que somente uma pessoa assim tão jovem, tão ingênua, poderia verdadeiramente levar a sério essa visão de mundo, né? Ou seja, a Sasha representa, no seu péssimo humor, no assumido ódio que ela tem pela própria mãe, ela representa o estereótipo da feminista, aquela assim mais raiz, né? A não ser pela omissão inicial que tem sobre o caso do pai, porque não é citado. No primeiro momento você pensa que ele é mãe solteira, né? Mas posteriormente dá a impressão que ela não tem contra o pai o mesmo ranço que ela tem contra a mãe. E aliás, essa antipatia da personagem ela é afamada, visto que tem um menino que tenta até avisar a Barbie para não ir falar com ela, e até as amigas dela parece que são meio intimidadas, assim. Quando as amigas delas estão conversando com as experiências de Barbie, né? Tem uma delas que admite que gostava de brincar com a Barbie, e as outras olham para ela assim de um jeito assim, absolutamente fulminante, que a menina tem que calar na mesma hora. E aí vem a sequência onde o Ken, empolgado pelo patriarcado, de repente se dá conta de que bem, o patriarcado não funciona, né? A própria ótica do filme desmente, porque diferente do que ele aprendeu nos livros que ele leu lá, livros cujo conteúdo é evidentemente feminista, o fato de ele ser um homem branco, hétero, não abre porta nenhuma, não dá privilégio. Tem uma das cenas dessas, dá até pra ver no trailer, né? Ele conclui que os homens não estão nem mandando bem no patriarcado, como o próprio diz, apesar da piadinha lá, que tem um que diz que eles disfarçam para ser progressistas, mas que no fundo são patriarcais. Mas o fato é que ele decide voltar para Barbilândia e implementar o patriarcado do zero, né? Porque ali ele não encontrou o patriarcado no mundo real. E enquanto a Barbie descobre que a verdadeira dona dela não é a menina Sasha, mas é a mãe dela, né? Ela tem que se conectar com a mãe dela, que é a Glória, que é interpretada pela atriz América Ferreira, e que inclusive trabalha na Mattel, né? O Ken está indo para Barbie né? O tempo lá parece que corre de um modo diferente, né? E ele está lá promovendo a revolução patriarcal. E aqui eu tenho que sair dessa narrativa do filme para entrar num tema assim mais central, né? Um fato que de uma certa forma é meio que colocado no próprio filme, porque tem um momento que quando o Ken faz a revolução patriarcal na Barbilândia, né? Quando a Barbie volta, né? Volta com as pessoas do mundo real inclusive, né? Aí ele diz, mas como que você convenceu as Barbies a aceitarem esse novo modelo social? Ele diz basicamente o seguinte, eu expliquei a elas, explanei elas sobre o patriarcado e elas aceitaram. E, cara, isso tem algo muito interessante aí, porque, veja só, o que eu gostei muito nesse filme? Porque ele trouxe essa palavra patriarcado, patriarchy, isso é dado. E há muito tempo que eu percebo que o feminismo está tentando meio que se afastar dessa terminologia. Você pode notar claramente, tem aparecido cada vez menos. E, a meu ver, é porque isso é uma espécie de calcanhar de Aquiles. Porque tudo bem, se você apenas usa a palavra patriarcado como sinônimo de opressão das mulheres, tudo bem, você não pensa sobre o assunto, então passa por isso mesmo. Mas o Ken, bizarramente, nessa surrealidade toda, tem uma conexão com a realidade. Porque se você parar, pegar a palavra e explicar historicamente o que ele pode significar, é meio que inevitável, porque não é que as vantagens do patriarcado, porque é o único sistema social nessa categoria que faz algum sentido, porque não existe matriarcado, não existe um matriarcado no sentido análogo ao patriarcado. Você tem patriarcado ou você tem não patriarcado, porque na ausência do patriarcado, o que você tem é o mundo primitivo. Vai numa favela muito pobre, numa invasão, aquela mais miserável, onde tem a principal característica que as meninas que já atingiram a idade reprodutiva, todas já estão grávidas com criança pequena e nenhuma sabe quem é o pai. Pronto, isso é o não patriarcado. Isso você entendeu. Não existe uma situação onde as mulheres dominam e mandam e comandam a sociedade, pelo puro e simples motivo de que os homens são fisicamente mais fortes, eles não podem ser comandados à revelia deles.
Só não é mais atenuado porque normalmente não há essa divisão de gênero de homens contra as mulheres. É uma invenção do feminismo. Mas o fato é que também não há um comando. Evidentemente, há um respeito dos meninos pelas suas próprias mães, há uma aliança, há uma conexão pelos irmãos. Então, elas convivem harmonicamente. Mas a qualquer momento, se um grupo de homens resolver sair e fazer o que eles querem, eles fazem. Não tem nada que os impeça. O patriarcado é uma ordem que se institui a partir do quê? Da palavra pátria. Não é andriarcado. Não é domínio do homem, é pátria. Por que a palavra pátria? Por que é pátria? Porque a palavra pai tem tudo a ver. E é isso que feminista finge que não vê. E se você for entrar na reflexão desse termo, você derruba a visão de mundo feminista. Porque, veja só, como é que o Ken poderia implementar o patriarcado na Barbilândia? Ele não é pai. Ele não tem nenhum poder de pai. Para pegar uma referência bastante clara, pega a Bíblia. Pega, por exemplo, a noção assumidamente patriarcal dos patriarcas de Israel. Nesse contexto social, um homem, por ser homem, ele não é nada. Ele, para ser alguma coisa, ele tem que ser casado, ele tem que assumir uma família, ele tem que ser um pai. A partir do momento que ele é um pai, aí sim, ele passa a ser um membro respeitado da sociedade. Ele passa a ser um patriarca, ele passa a ter uma família a qual ele gerencia. E isso muda totalmente tudo. Se isso não tem na Barbilândia, então ponto, já não tem mais patriarcado. Já começa por aí. Mas é aí que você tem que entender. O que significa esse patriarcado? Resolvemos oprimir as mulheres porque somos muito maus, como o pessoal adora dizer por aí, né, que é um sistema onde os homens privilegiam homens. Não, meu filho, porque quem é que hoje, ainda hoje, no nosso mundo real, ainda prefere que os pais assumam a responsabilidade pelos filhos? São as mulheres. Isso no mundo atual. Agora tu imagina no mundo primitivo, que é quando o patriarcado surgiu, o que uma mulher preferia? Tá grávida, com a criança de colo, sozinha, exercendo sua liberdade de caçar comida sozinha no mato, ou ela prefere que tenha um homem que faça isso para ela, que proteja ela? Então, isso é uma obviedade. O patriarcado, ele interessa muito mais às mulheres do que aos homens. Os homens fogem da responsabilização parental, não, frequentemente. Só os homens mais responsáveis que a assumem. As mulheres é que vão atrás. E o fato de não ter um patriarcado não significa que não vai ter sexo, não, viu? Essa leitura patriarcal, que é apresentada no filme Barbie, que é aquela que feministas falam, que na verdade não é uma leitura, é apenas a palavra, não respeita sequer a etimologia do termo, não é capaz de perceber a sutileza, apesar de todas as teóricas feministas dizerem que o patriarcado depende de se descobrir a patrilinearidade, do papel, a responsabilidade do homem na reprodução. Sem isso, não tem patriarcado. E por que o patriarcado não tem como ser dissolvido totalmente nesse sentido? Porque ele só seria se você eliminasse a instituição da paternidade. Se o homem não tem responsabilidade nenhuma dos seus próprios filhos, não tem patriarcado. As mulheres querem isso? Não. E essa responsabilidade não significa oprimir, bater, torturar a mulher, não, pelo amor de Deus. É assumir a responsabilidade mesmo. E a responsabilidade rima com a autoridade, não exatamente sobre a mulher, mas pelo menos sobre os filhos. Porque no mundo natural, os filhos só vão responder à mãe. Os homens, não tendo pai, os homens podem exercer a autoridade pela pura e simples força, mas não é uma autoridade legítima. Bom, mas esse tema eu já expliquei várias vezes. Voltando ao caso do filme da Barbie, evidentemente tudo é feito de uma forma assim, muito simbólica, muito metafórica, que evidentemente não faz o menor sentido. Mas o ponto é que o próprio filme, ele meio que se auto-refuta o tempo todo. Até porque o modo como ele vai se desenvolvendo daí para frente é absolutamente hilário. A Barbie é salva pela Glória, e a Sasha usa a terminologia politicamente correta de neurodivergente para se referir à aparente loucura da Barbie, né? Apesar de não ter tido nem pingo de consideração, nem de empatia por ela. O que, aliás, é perfeitamente ilustrativo. Tudo bem que ela ganha lá uma simpatia depois, posteriormente. Mas bem, numa piadinha nós ficamos sabendo que a mãe da menina traiu o pai, né? E elas acabam indo para Barbilândia, sendo seguidas pelos diretores da Mattel, que deixam bem claro que ninguém dá a mínima para o Ken. O que é uma forma de expressar outro aspecto da realidade. Ninguém dá a mínima para o sofrimento masculino, que o torna invisível, mas não que não exista. E, intencionalmente ou não, o filme acaba expondo isso. Se o homem não faz alguma coisa, ele não é nada. É curioso que o filme tenha deixado isso tão claro, sendo que é exatamente o caso, na realidade, na absoluta contramão do delírio feminista. O homem não tem valor por ser homem. E o próprio discurso dos diretores da Mattel assume isso no momento em que eles tentam se validar pelo fato de amarem mulheres, de serem filhos ou pais de mulheres. Num certo momento, o presidente, interpretado pelo Will Ferrell,
chega a falar que não se importa com dinheiro, que o objetivo dele sempre foi o sonho das meninas. E as atitudes atrapalhadas deles, o fato deles também irem atrás lá da Barbie, meio que corrobora isso. A categoria homem não tem valor em si próprio, não sendo por outro motivo que, se um homem quiser o mínimo de respeito, até mesmo se ele quiser implorar pela própria vida, ele tem que apelar para alguma outra coisa. Ele tem que dizer que é um trabalhador, que é um cidadão de bem, ou melhor ainda, um pai de família. A mulher, por outro lado, é valorizada por ser mulher. Isso é evidente pelo simples escândalo que a morte de mulheres e crianças gera. Alguém consegue imaginar uma tentativa de gerar comoção numa tragédia dizendo: ali tantos homens morreram? Não, o problema é se morreram mulheres. Isso em si não é o problema, porque o patriarcado, o verdadeiro patriarcado, sacramentou isso. Os homens devem trabalhar e lutar pelas mulheres e aceitam isso muito bem. O problema é existir uma ideologia que falsifica a realidade num nível que afirma o absoluto contrário, ao ponto de dizer que a vida da mulher não é valorizada. Mas aí vem a surpreendente implicação do filme. Ora, a Barbilândia é o paraíso, o matriarcado. Mas você percebe que esse paraíso foi criado pelos homens e mulheres do mundo real? Que de certa forma foi esse mundo, dominado por homens, que criou o paraíso feminino? Conforme é dito pelo próprio presidente da Mattel? Pois é, mais uma vez o filme, por meios bizarros, acerta a realidade, pois o que o real patriarcado, não aquele patriarcado boboca que o Ken acha que tem alguma coisa a ver com cavalos, né? Foi o patriarcado real que criou um mundo tão mais seguro e confortável que as mulheres puderam ter os seus filhos em condições tão melhores que a população multiplicou, explodiu, e por isso que a civilização é patriarcal. Antes da ordem patriarcal não existia civilização. Patriarcado, Estado e civilização são indissociáveis. É impressionante como o filme cria linhas tão certinhas para fazer uma pregação de pauta feminista, completamente esdrúxula nas falas delirantes de personagens, mas é melhor escrever o certo por linhas tortas, e então de forma tortuosa, que acaba conseguindo deixar escapar conceitos que mostram o exato contrário, a exemplo do que já aconteceu no antológico Mad Max Fury Road, do qual eu devo um vídeo, mas eu tenho um texto detalhado aqui na descrição. Essa bipolaridade fica ainda mais clara quando, de volta para Barbilândia, Barbie, Glória e a Sasha se deparam com o paraíso corrompido pelo patriarcado. Nele, as mulheres aceitaram de bom grado uma posição submissa, onde não se importam mais com a carreira e parecem felizes em servir os homens porque foram convencidas pela, abre aspas, lógica implacável do patriarcado. Como o próprio Ken diz, foi só dizer isso para convencê-las. Agora as líderes da Suprema Corte são cheerleaders numa cena que é uma óbvia alusão a Top Gun Maverick, um filme que eu comentei aqui, lembremos, foi acusado de tanto promover masculinidade tóxica quanto masculinidade gay. Também é citado, olha só, a Liga da Justiça do Zack Snyder, como exemplo de cultura masculina que as mulheres não deveriam estar interessadas, apesar de que nesse modelo patriarcal da Barbie Land, de repente elas estavam. E eu já tinha dito há mais de 2 anos que o motivo pelo qual a obra do Snyder, apesar de ser altamente lucrativa e idolatrada pelo público, tinha sido deliberadamente sabotada e descartada pela Warner Brothers, mesma produtora da Barbie, e era porque ele tinha uma estética vitalista que não interessava ao feminismo. Eu disse também que a Warner Brothers estava disposta a jogar dinheiro fora em nome da ideologia. Assim como a própria Disney está deixando claríssimo ao trombetear com todas as letras que a próxima série do Demolidor não vai ter absolutamente nada a ver, não vai nem se parecer nem de longe com a série original, que é uma unanimidade de crítica e público. Muita gente põe essa série no top 10, ela é perfeita. E eles querem deixar claro que a próxima série do Demolidor estão confessando de antemão que a série vai ser um lixo. Bom, e também eles citam lá como exemplo de cultura masculina de Godfather, né, Poderoso Chefão. Com os homens não perdem uma oportunidade de dizer: como assim você não viu o Poderoso Chefão? Vamos ver. Bom, detalhe, eu também nunca vi. Mas o fato é que esse inferno patriarcal tem que ser derrotado, né? Então, apesar do Alan, que sempre teve insatisfeito também querer fugir dele, apesar de ser o maior caba-homem aí, porque numa sequência lá, ele sozinho sai descendo a porrada um mando de homem do mundo real, nem sei se dá, mas eu sei que sai batendo todo mundo, numa cena meio estranha.
Mas como que as Barbies derrotam o patriarcado? Pela lógica implacável do feminismo? Pela força da sororidade? Pela superioridade intelectual? Pelas armas? Não, elas derrotam pela manipulação emocional. Isso é perfeito. Nessahan Alita, na veia. Elas armam um esquema para fingir que estão apaixonadas, para seduzir e para na hora H frustrar as esperanças masculinas, fazer aqueles joguinhos, o típico jogo de sedução que vai, de repente volta, e assim elas fazem o quê? Jogam os homens contra os outros, fazendo os Kens lutarem entre si pelas mulheres. Essa foi ótima, não tinha como ser melhor. Só feminista mesmo, completamente cega para qualquer fato da realidade, para não perceber o que isso significa. Porque no mais, o filme volta para ser surrealidade da Barbilândia, né? Onde tudo depende de distrair dos homens, enquanto elas votam no Congresso um referendo para que tudo volte a ser como antes, para os caras tinham votado o estabelecimento de uma ordem patriarcal, sei lá como. Assim, enquanto por analogia os homens estão lutando entre si numa sequência que é hilária, musical, divertidíssima, as Barbies assumem o poder pelo voto num parlamento que tinha sido antes, pelo voto estabelecido uma ordem patriarcal, e sim, bom, mas aí acaba a possibilidade de comparação com a realidade. Mas assim, como que as Barbies, que não tinham sido dominadas pelo patriarcado, convencem as outras Barbies a se juntar a elas? Ora, com discursos feministas, daqueles mais chulos possível. Até já vazou por aí, acha aí na internet o discursozinho da moça lá, que é o monólogo da Glória, né, sobre como é difícil ser mulher. E no fundo é apenas um retrato básico da natureza humana, vagando pelo deserto da realidade, mas como homens não importam e não reclamam, então parece que só serve para mulheres, né? É impossível ser mulher. E assim, repetindo esses discursos uma por uma, dá até pena, como é que eu teve condição de repetir todo esse negócio toda hora? Elas fazem as Barbies se lembrarem que já foram congressistas, juízas, cientistas, que já escreveram livros, que já ganharam prêmios. Como é que elas se esqueceram disso? Da mesma forma que se lembraram, porque nada disso é real, é um mundo de fantasia, é um mundo onde se diz que fez uma coisa e que não tem a menor relevância, porque o mundo ali da Barbilândia não é submetido à escassez, não sofre de entropia, tudo surge de uma magia que vem do mundo real. Então ali fica fácil se fazer essas elaborações, né? Mas uma vez derrotada a Revolução Patriarcal, as Barbies reassumem o poder, né? Fazendo concessões, dessa vez fazendo algumas concessões aos Kens, pois agora, apesar de eles terem pedido, né, eles não vão poder mais ser juízes da Suprema Corte, mas podem começar sendo juízes de primeira instância. Isso é muito interessante também, porque de uma certa forma ilustra, né, que os homens eles têm que se fazer, eles têm que se reconstruir, eles não recebem as coisas dadas, como por exemplo, eu vou explanar na próxima live sobre a Capitã Marvel agora nesse domingo, que eu convido vocês para participar. Então, de qualquer modo, fica claro, nessa parte, embora já tivesse sido antes, que tudo que o Ken fez foi porque ele queria ser amado pela Barbie. Ora, ele fez tudo por amor. Porque, por amor de uma mulher, um homem faz uma revolução, ou desfaz. Tanto que quando ele, numa simbólica posição de poder, né, e estava sendo cortejado pela Barbie, ele até finge que está fazendo pouco caso, está esnobando ela, mas no fundo ele explode de alegria. E tudo que a Barbie tem que fazer é curar o coração partido do Ken, claro, depois de ter manipulado, né, de ter manobrado eles para fazer o que elas queriam. E ela vai fazer isso como? Dando migalhas de amor para ele? Não, nem isso, porque é um filme feminista, né? Então, você não pode terminar com uma história de amor, não. O que ocorre é que ela tem que convencer ele que eles são apenas amigos e que ela nem é lá essas coisas. Aí vem a nota dos produtores, a narração diz em off que a Barbie estereotipada, entenda-se, a Margot Robbie, não é mais indicada para convencer alguém de que ela não é bonita, tá? Mas, bem, eu sei que no fundo, o que ocorre é que o Ken, aliás, todos os Kens, têm que passar a se valorizar independentemente das Barbies, com uma concessão ou outra, mas ficando claro que eles têm que se bastar por si mesmos, eles têm que ser autossuficientes. Canoff, leia-se, Men Going Their Own Way. O filme termina com um libelo emigtal, dos homens que sigam seu próprio caminho. Eu sempre disse que se o emigtal fosse praticado pela maioria dos homens, ele destruiria o feminismo, rapidamente. Mas que sendo praticado só por uma minoria, como é o caso, ele é meio que a vitória definitiva do feminismo. Eu até já disse que não me surpreenderia quando chegasse o dia em que o feminismo iria apoiar o emigtal. E esse dia chegou.
Veja só, se só não é mais claro, porque MGTOW ainda é confundido com incel, né? Eu tenho um vídeo para distinguir isso. E feminista, evidentemente, odeia incel. Mulheres, em geral, desprezam incels. Não necessariamente odeiam, mas esse desprezo, essa desconsideração é psicobiológica, é visceral. Tanto quanto homens não se sentir atraídos por mulheres que eles acham feias, né? Mas, enfim, embora eu não tenha coberto nem metade de todos os simbolismos e nuances desse filme, talvez tivesse que ver de novo, e eu veria numa boa. O fato é que é possível fazer várias leituras dele, e eu acho que os antifeministas, como eu próprio sou um, deviam estar comemorando, porque esse filme não vai avançar a pauta feminista em nada, sinceramente. Alguém que se impressione com aquilo e vire feminista por causa desse filme é porque já é burro mesmo e viraria feminista de qualquer jeito. Por outro lado, dá muita munição para os críticos, dá muito material para o antifeminismo. Uma coisa que sempre foi escorregadia e que sempre teve que negasse essa pauta feminista dessas produções. E Barbie aniquila essa possibilidade, porque é escancarado. A maioria das pessoas não vai ver esse filme, mas acaba vendo cortes, críticas sobre ele que podem ser feitas de modo matador com a devida edição, assim. E de qualquer modo, ao escancarar a pretensão ideológica, também expõe um monte de pontos fracos. Não chega a ser tão autorrefutatório assim quanto foi o Mad Max Fury Road, né? Que ainda exige uma leitura mais sutil, né? Mas em compensação, em Barbie fica mais evidente o nível de fantasia absurdo. Em mais uma produção que é exemplo de She-Hulk, que eu comento aqui, né? Tem que aliar a explicitude do tema num nível de zoeira que acaba sendo contraproducente, porque não dá para tratar esse tema de uma forma séria e seca num filme desse. Eu me diverti um bocado com esse filme. Ele não me incomodou em momento algum, até porque eu meio que já fui preparado, né? Agora, eu teria gostado muitíssimo mais se ele tivesse consumado o final do jeito que ele deu a entender. E isso eu tenho que explicar numa outra abordagem. É que uma outra referência à Matrix ocorre quando a Barbie está lá no prédio da Mattel, né, fugindo dos executivos, que tem que enviar ela de volta para a Barbilândia. E para enviar eles têm que colocar ela numa embalagem, né, como se ela estivesse sendo vendida de novo. Em mais uma subversão que acrescenta mais uma camada de surrealidade à ideia geral, né? Ele faz até uma alusão à obra de Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Eu não entendi a piada da Barbie Proust, mas deve ser nesse sentido. Que ela diz que se sentiu voltar no tempo. Isso até conecta com o tema que eu vou desenvolver mais pra frente, né? Mas até que ela desiste de ser mandada embora e foge, e sendo chamada de Jezebel pelo presidente da Mattel. Não vou entrar nesse ponto, não. Nessa fuga, né, onde os perseguidores dela agem no melhor estilo, os trapalhões, né, ela entra num corredor repleto de portas, que é uma óbvia referência a uma cena de Matrix Reloaded. Termina entrando numa sala onde ela encontra ninguém menos que a Ruth Handler, que é a criadora da Barbie, que na realidade está falecida já, né, mas aqui é interpretada pela atriz Rhea Perlman. E a cena é uma evidente alusão ao arquiteto da Matrix. Ainda que nessa cena inicial, né, não tenha muito a ver, porque é muito breve, mas no final, essa Ruth reaparece num diálogo, onde depois que fecha toda a história, ali, né, a Barbie percebe que o lugar dela não é mais ali, que ela não se adequa mais àquela Barbilândia. Então, numa conversa privada lá com sua criadora, ela manifesta a vontade de se tornar humana, e aí de repente começa uma viagem, onde depois de um brilho branco, que mais uma vez lembra uma cena do Neo lá em Matrix, ela começa a se ver sendo gestada, nascendo como criança, crescendo, numa cena que eu juro me emocionou. Seria brilhante, não fosse o fato que depois é meio que revertido, assim, aí não fica claro se foi apenas um delírio, mas o fato que ela parece que ela voltou para o mundo real do mesmo jeito que antes, né? E aí vai ver um ginecologista. Aí o filme acaba, né? É uma piada boa, mas confirma que sim, que ela se tornou humana, né? Apesar do aviso da criadora dela, um aviso muito sóbrio, assim, de que ela teria que se dispor a envelhecer, a morrer, a todos os problemas do mundo real. Mas, cara, se fosse o esquema que foi sugerido antes, onde ela deixa de existir como boneca e passa a nascer pelo meio tradicional, esse filme teria subido no meu conceito, assim, num nível que isso teria um simbolismo heróico, porque seria aquela que despertou, de uma certa forma saiu da caverna, a criatura que vivia num paraíso, conheceu a realidade e não se adequa mais àquele mundo de ilusão. Tem uma ambiguidade, né? Porque por um lado esse mundo estaria no nível de inferioridade ontológica, né? Mas ao mesmo tempo ele se parece muito com a ideia de uma deusa que decide descer para o mundo mortal
E aí dá uma dimensão daquele herói, né, daquele santo, da santa que sai daquele conforto e vai, não sabe se lá exatamente para quê, para levar uma mensagem, que dá essa impressão, né, que ela quer fazer alguma coisa pelas mulheres. Isso daria uma dimensão heróica para ela, sabe? Ela diz que não quer ser a ideia, mas quer ser a pessoa que imagina. Ou seja, que não quer ser a criatura, quer ser o criador. Tem algo sublime aí, tá fazer muitas implicações aí. E seria muito interessante se o filme acabasse ali com aquela cena, depois daquelas visões assim, desse aquele brilho branco e fechasse, putz, seria genial. Infelizmente, não sei, ficou confuso o final, mas assim, para finalizar, eu achei o filme muito interessante. É um filme feminista escancarado, mas que tem aquele problema. Tem várias formas de você abordar um tema feminista. E esse tema, voltado para esse tipo de produção, esse tipo de público, ele tem essa deficiência. Ele só vai ser verdadeiramente eficiente quando ele é simbólico. É por isso que eu ainda considero Capitã Marvel como um filme feminista perfeito. Eu vou dizer porque nessa próxima live, onde nós vamos assistir o filme juntos. É imprescindível que você chegue cedo na live, porque eu não vou mostrar o filme, claro, mas eu vou estar assistindo e comentando por cima. É ideal que você tenha visto o filme antes. Mas essa abordagem da Barbie, assim como foi a da She-Hulk, é muito complicada, é muito autozoativa, meio que, eu acho que acaba sendo contraproducente. Não é um filme nocivo, não é uma coisa que tem, por exemplo, um feminismo escrachado de nocivo, de A Casa do Dragão, a série. Aquilo ali, e aliás, estou devendo de fazer um vídeo a esse respeito, né? E também não chega a ser um feminismo assim tão incômodo como, por exemplo, dos Anéis do Poder, que subverte uma série de símbolos tradicionais. Não, como ela tem seus próprios símbolos, como a Barbie já é seu símbolo originário, então não tem esse problema, né? Mas eu não acho ele eficiente no sentido de doutrinação. Pelo contrário, eu acho que ele é um ponto fraco. Ele é, na verdade, algo que funciona mais para se autoderrubar, assim como ela é propriamente dita lá dentro da história, que a revolução dos Kens tem a semente da sua própria autodestruição. Isso se aplica a tudo. A revolução feminista tem a semente da sua própria autodestruição, até porque a terceira onda é a autodestruição da segunda onda. E isso já está acontecendo agora. De modo que, sim, cara, eu gostei do filme, tem todos esses problemas, eu não tiro a razão de muitas pessoas que detestaram, mas eu acho que fizeram críticas assim que em muitos aspectos foram equivocadas e não estão aproveitando o potencial disruptivo de utilizar isso aí contra a própria ideologia feminista. Eu sou Marcos Valério XR, em 26 de julho de 2023. Muito obrigado por sua atenção.